Queridos, pegue a sua Bíblia agora, você em casa também. Pegue a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos tentar refletir um pouco aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. São Marcos capítulo 12. O versículo 13 ao versículo de número 17. São Marcos. São Marcos, capítulo 12. Por gentileza, coloca nos comentários para ajudar quem está em casa, tá bom? São Marcos, capítulo 12, versículo 13, e nós vamos ler até o versículo de número 17. Se você já achou, deixe aberto aí a palavra para a gente acompanhar entre um versículo e outro. Segure um pouquinho antes de ministrar a palavra. Pessoal, eu expliquei quarta-feira agora que devido às eleições, o culto pela manhã no domingo, por enquanto não vai haver, como hoje não teve pela manhã, que geralmente no domingo nós temos às 9 da manhã e às 18 horas da noite. Então, por motivo dessas campanhas eleitorais, aqui na igreja ainda não colocamos a porta de vidro. E na semana passada tivemos um grande problema com as carreatas. Ficou praticamente impossível de se pregar aqui em cima, porque o barulho estava todo aqui dentro da igreja e não foi possível. Mas eu acredito que depois das eleições a gente volta com os cultos normalmente às 9 horas da manhã. O TRE derrubou a carreata, mas eu não sei se vai voltar ou não. Eu vou analisar bem direitinho para ver esse detalhe e corrigir em nome do Senhor Jesus. Eu tinha falado também, pessoal, que domingo, no mês que vem, hoje já é novembro, já é 1 de novembro. Esse mês, pro dia 22, nós vamos ter a festa da gratidão, aonde nós prestaríamos um culto aqui a Deus, de gratidão a Ele pela passagem dessa pandemia. Mas eu vou ver o que é que eu vou fazer. Você que está em casa, infelizmente hoje não sei o que aconteceu, faltou muita gente, e talvez era bom que assista o culto depois, né? Mas eu estou apreensivo como é que vai ficar essa situação de segunda onda, terceira onda, se vai fechar ou não. Então a festa da gratidão, eu vou ver como vai ficar direitinho, e eu vou estar passando todas as informações para vocês. Parece-me que tinha marcado para o dia 22, mas eu vou tentar ver como vai ficar a situação aí no mundo afora, aqui no Brasil, aliás, depois dessas eleições, tá bom? A gente vai ver isso. Terça-feira nós temos o Encontro das Águias, que é o culto voltado pela vida financeira. Quarta-feira é o ensino da palavra, o ensino da fé. É a quinta ou é a quarta semana, Cláudio? Quinta semana da campanha do Vale de Ossos Secos a gente está fazendo, tá certo? E no domingo nós estaremos aqui de volta em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica ligadinho nesses detalhes aí, que é muito importante. Marcos, capítulo 12, versículo 13. Acompanhe comigo, por favor. Veja o que diz aí na sua Bíblia. E enviaram-lhes alguns fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és um homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito
dá tributo a César ou não? Daremos nós ou não daremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E lhes trouxeram uma moeda e disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que, igreja? O que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, não a fecha. Marcos 12, 13 e 17. Preste atenção na palavra que eu vou trazer para a reflexão para nós nesta noite. A Bíblia diz que o ministério de Jesus estava crescendo, e cada dia mais crescia o ministério de Jesus. Jesus, quando ele vem com uma missão. Qual é a missão de Jesus? Você que está em casa, preste atenção. Qual é a missão de Jesus? Implantar o reino de quem? Hein, igreja? O reino de quem? De Deus. Ele veio com esta missão. Ele veio implantar o reino de Deus e a essência do reino de Deus. A partir do momento que Jesus, ele quebra protocolos humanos, a partir do momento que Jesus, ele faz coisas que homens daquela filosofia presente, que ainda não dava-se o nome de religião, mas já havia uma cúpula formada, que era lá o Sinédrio, né? Os fariseus, os escribas, né? Já havia aqueles seguidores da lei de Moisés. Então, quando Jesus ele vem para quebrar esses protocolos, porque a ideia de Cristo é implantar o reino do seu Pai, o reino de Deus. Por isso que, ao pregar a palavra do reino, Jesus ele confronta com os fariseus. Jesus ele confronta com aquelas pessoas que julgavam que Jesus estava indo contra a lei. Jesus não estava cumprindo a lei, mas pelo contrário, ele veio cumprir a lei, mas acima de tudo, ele veio implantar a lei de quem? De Deus. E a lei de Deus, ela divergia e diverge da lei dos homens. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que Deus, você deve já ter lido isso ou ouvido alguma pregação, que Deus não olha como olha o homem. E ai de nós, acho que você vai concordar comigo, ai de nós, se Deus olhasse para cada um de nós que está aqui nesta noite, como olha quem? O homem. É ou não é verdade? Seja sincero. Imagina se Deus olhasse para você com o olhar de alguém. Você não estaria aqui. Hoje você não estaria aqui. E se muitas vezes nós viéssemos a olhar para nós mesmos, nem nós mesmos daríamos a nós mesmos um ponto de confiança. É ou não é verdade, pessoal? Porque se eu olho para o espelho, eu não vejo um santo barroco. Se eu olho para o espelho, eu não vejo aquele negócio de anjo, né? Aquele círculozinho que eu me esqueci, a auréola, né? Eu não vejo. Eu vejo o quê? O que é que você vê no espelho? Eu vejo um pecador. É ou não é verdade? Eu vejo um homem cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas ainda bem que a misericórdia de Deus, ela é
tremenda sobre as nossas vidas. Diga amém, pessoal, e creia que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, debaixo dessa graça reveladora da cruz do Calvário, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos debaixo dessa graça. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, ai de nós. Não é verdade, pessoal? Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Por isso que eu estou dizendo a vocês, quando Jesus ele veio confrontar, quebrar protocolos, ele ganhou inimigos. Os homens daquela época da lei quiseram de todas as formas prender Cristo, matar Jesus, e queriam que Jesus se autocondenasse. Ele queria que a sentença saísse da própria boca de Jesus, porque, como eu já disse aqui, já preguei várias vezes aqui, Jesus, o Evangelho, olha só, presta atenção para você entender aquilo que eu vou dizer agora, para depois não confundir. Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. Entenda isso. Jesus, irmão Chilene, não veio implantar uma religião. Se equivoca quem diz que Cristo é uma religião. Não é uma religião. Cristo, ele é o caminho para quem está desviado nas trevas. Cristo é a vida para quem está morto pelo pecado. Cristo é a verdade para quem está vivendo na mentira. Foi Ele mesmo quem disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e o que? A vida. Eu sou o caminho até Deus, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus. A não ser por mim, ninguém vai ao Pai. Ninguém chega diante do Deus de Abraão, de Jacó, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ele era o caminho, Ele é o caminho, Ele será o caminho. Aleluia, glória a Deus. Ele era a ponte que nos levaria até Deus. Ele foi a ponte que nos levou até Deus. Outrora precisaríamos de um sacerdote para falar com Deus. Outrora precisaríamos sacrificar um cabrito para poder o sacerdote entrar e falar com Deus. Outrora a gente só ouvia a voz de Deus através de um profeta. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, oh queridos, como isso deveria ser mais explicado dentro das igrejas. A cruz do Senhor Jesus, a vergonha da cruz. Cristo tornou a vergonha da cruz, porque quem passasse ali, não vinha honra naquilo, mas aquela vergonha do meu Cristo e do teu Cristo foi a nossa salvação, foi a nossa honra. Para muitos que olhavam para ele, era uma vergonha. Ele estava nu em cima daquela cruz. O seu corpo foi exposto, a nudez do seu corpo foi exposta. Não é como revela os filmes, que coloca aquele pano que servia como cirola naqueles dias, para você tentar entender. Não, o meu Cristo, ele foi colocado nu naquela cruz. Nu. E era uma das maiores humilhações, irmã Chelene, casal abençoado, irmã Cláudia, era uma das maiores humilhações. Despir um homem diante de uma multidão, mas ele enfrentou tudo isso. Sobre ele estava meu pecado, sobre ele estava o teu pecado, o nosso pecado. Eu falei aqui na Santa Ceia passada que, além de estar carregando aquela cruz com o peso da madeira, a cruz se tornou mais pesada ainda, porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você não está entendendo? Parece-me que
falando rápido, parece que é uma coisa tão assim, mas quando a gente para raciocinar, o sacrifício de Jesus foi bem mais profundo, foi bem mais além daquilo que nós poderíamos poder imaginar. Aleluia. Mas Ele morreu por nós. Jesus veio fazer o papel que os fariseus não estavam fazendo. Jesus veio executar o papel em que a religião, entre aspas, não estava executando naqueles dias. Por isso que eu comecei essa pregação não, essa reflexão, essa mensagem, dizendo que Cristo não é uma religião. Mas se me perguntasse qual é a minha religião hoje, eu diria: eu sou um evangélico, eu sou protestante. Ontem foi aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Mas não foi por causa de Martinho Lutero. Ele foi uma ferramenta que Deus usou. Mas a reforma veio de Deus, porque Ele forma. O homem tenta criar, mas Deus vai e transforma. O homem tenta deturpar as ideias. Por quê? Olhe para a sua Bíblia, querido. Está com a Bíblia aí? Olhe para a sua Bíblia. Está aberta? Olhe para a sua Bíblia. Agora olhe para mim. Você olhou para a sua Bíblia? Diga amém. Essa palavra, ela é viva e é eficaz. Aleluia. Ela tem poder de mudar a vida de qualquer um. O problema é que nós temos leitores da Bíblia, nós não temos aqueles que meditam na palavra. O problema, Hugo, é que nós temos aquelas pessoas que só abrem a Bíblia para ouvir Deus falar alguma coisa que venha de encontro aos seus ideais. O problema é que a gente precisa encontrar pessoas que abram a Bíblia e digam assim: Pai, fala o que o Senhor deseja da minha vida, fala o que o Senhor quer que eu faça para mudar a minha vida, para consertar a minha vida. O que falta é justamente isto: ler a palavra e extrair da palavra aquilo que ela exige de nós. Aleluia. Eu já disse aqui algumas vezes, a Bíblia, ela tem que deixar de ser letras e apenas páginas. Ela tem que ser viva dentro de nós. Viva dentro de nós. Aleluia. Jesus não é uma religião. No Oriente Médio, qual é o principal motivo? Tirando político, terras e poder, mas qual é o principal motivo de guerras, de nações contra nações? A religião, ou a religiosidade. O que é religião? Religião é algo que liga o ser humano a Deus. Pastor, é ruim ter religião? Então quer dizer que eu não posso ter uma religião? Pode, mas no mundo espiritual não existe religião. Hugo, no mundo espiritual, casal abençoado, quando a gente sair daqui dessa matéria, desse plano espiritual, e ir para o dimensional, o espiritual, chega lá, não vai ter uma outra ala para determinada coisa. Não, é uma coisa só. Mas a gente precisa de uma religião aqui na terra, entre aspas, precisa. Aquela que a gente se encontra. Eu me encontrei na religião evangélica, no protestantismo. Mas, prestar atenção, quando a religião na minha vida transforma em religiosidade, aí que começa o perigo. Aí começa o perigo. O que a gente vive hoje é religiosidade. O que tem acontecido hoje na vida de muitas pessoas é religiosidade.
há muitas dificuldades que é colocada hoje, é a religiosidade, preconceito, definições tomadas antecipadamente pelos discípulos e pelos fariseus. Jesus não entraria na casa de Zaqueu. Pelos discípulos e fariseus, Jesus, no jantar em Betânia, na casa do grande Simão, ele não deveria permitir com que aquela mulher prostituta tocasse-lhe o corpo, que dirá os seus pés. A religião, irmãos, ele não permite isso. A religiosidade, ela trava. A religiosidade, ela não sente prazer em salvar, mas destrói. Sabe o que é religiosidade? É quando uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra. Pois bem, ela saiu, foi para outra. Nessa igreja aqui, essa pessoa que saiu não presta mais, não serve mais. Sabe o que é isso? Religiosidade. Religiosidade. Mas eu disse a você no começo da pregação que Jesus não veio implantar uma religião. Jesus veio ser o caminho, a verdade e a vida para a humanidade. Aleluia. Por isso que ele deixa a mulher chorar nos seus pés, beijar os seus pés, enxugar os seus pés com seus próprios cabelos. E alguém dizer assim para um dos discípulos: rapaz, será que teu mestre não sabe quem é esta mulher? Será que Jesus não sabia, Hugo? Sabia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas aonde a religião não vai, aonde a religiosidade não vai, Jesus Cristo ele vai, o evangelho ele vai. Não, o teu mestre não sabe quem é este homem aí? Ele sabe, né, Zaqueu? Não. Mas será que teu mestre não sabe o que é que ele faz? Ele é impuro. Mas aí é que eu gosto de Jesus. Eu amo Cristo, irmã Cláudia, pelas palavras dele. Jesus diz assim: olha, eu não vim para os sãos. Oh, glória. Eu não vim para aqueles que estão bem. Eu vim para as ovelhas que estão enfermas da casa do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim para aquela pessoa que não tem forças para sair de onde ela está, do pecado. Eu vim para dar forças. Eu vim para arrancá-las de lá. Eu não vim para julgá-las. Eu vim para mostrar o caminho. E eu sou este caminho. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim para mostrar a verdade. E eu sou essa verdade. Eu vim para trazer vida. Aqui estava morto e eu sou a vida. Jesus ele veio quebrar todos esses protocolos. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, estamos precisando que Deus levante uma geração que tenha comprometimento com o Evangelho de Jesus, com o altar. Vocês que são aqui da igreja já cansaram de ouvir aquilo que eu vou dizer agora. Jesus não quer mais crentes. Tem muitos crentes. Tem ou não tem? De todos os tipos, de todas as maneiras. Ele não quer. Mais crente do que todos os crentes é o diabo. Que a Bíblia que você segura na mão, ele nem precisa abrir para te falar alguma coisa sobre ela. É ou não é verdade? Eu estou certo ou errado, igreja? Deus também ele não quer mais religiosos. Deus não trabalha com religiosos.
Porque a religiosidade, ela difama, ela acusa, ela destrói, ela coloca um servo contra o outro, e somente quem ganha com isso é quem? É o diabo, é as trevas. Eu falei aqui domingo passado, se eu não me engano, como me causa pavor ver um homem de Deus atacando um outro homem de Deus, pastor atacando pastores, de respeitando aqui, de respeitando ali. Mas é posicionamento. Jesus se posicionou, mas não ofendeu ninguém. Jesus mostrou a verdade, sem de respeitar as pessoas. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Como eu posso pregar para alguém dizendo que ela vai para o inferno? Posso pregar assim, Hugo? Será que eu posso? Quando eu era do outro ministério, tinha uma irmã Chileno, que o camarada só falava de inferno. Era, meu querido, só falava de inferno. E eu saí para evangelizar com ele, era bem mais velho do que eu, estava debaixo da liderança dele. A pregação dele não era outra, irmã Cláudia, era direto: olha, se tu não se consertar, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, 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 inferno. Se tu não se entregar para Jesus, se tu não aceitar Jesus, vai para o inferno, já tem um inferno preparado para você. Aí eu chegava para ele assim, eu dizia assim: rapaz, acho que um dia tu vai levar uma pisa no meio da rua, acho que um dia tu vai apanhar, macho. Porque a gente sofria na mão desse querido irmão, que parece-me que ele já dorme no Senhor. Ele não, a palavra tem que ser pregada. Eu sei, filho, mas primeiro pesca o peixe. Primeiro pesca o peixe. Tu não vai limpar o peixe, tirar as vísceras, colocar o tempero, para colocar na frigideira para assar, ou fazer uns cabreches, se antes tu fazer o que primeiro? Pescar. Tu só pode fazer alguma coisa com o peixe na mão, fazendo o que? Pescando primeiro. Eu acho um absurdo quando eu vejo no Facebook alguém pegando a imagem, uma imagem da igreja católica, e colocando lá, e colocando versículos fechados para isso e aquilo, gerando contendas, gerando escândalos. A verdade tem que ser falada dentro da palavra de Deus, sim, mas pesca o peixe primeiro. Eu sei, nós sabemos, Hugo, a Bíblia ensina que só existe dois caminhos: céu ou inferno. Só existe duas portas, uma larga e outra estreita. Está assim ou não está na sua Bíblia? Antes de eu condenar a alma de alguém para o inferno, eu tenho que mostrar primeiro o amor do Evangelho. Aliás, nem condenar eu posso, porque eu não sou juiz. Deixa eu corrigir isso aqui, porque o pessoal fica me tucaiando lá no Facebook para pegar minhas palavras. Nem condenar eu posso. Quem sou eu para condenar alguém? Uma cantora morreu, apareceu um sujeito: eu vi fulano e fulana no inferno. Queridos, a gente não pode determinar isso, porque a gente não sabe os últimos minutos, os últimos segundos das pessoas com Deus. A prova disso é que aos 45, na prorrogação do segundo tempo, o soldado, o ladrão da cruz, foi salvo. E olha que ele não viveu uma vida com Jesus, ele viveu uma vida que o diabo queria, roubando, matando, destruindo, mas ele foi o que? Salvo. Eu não posso dizer: morreu, foi para o inferno, morreu sem Jesus. Eu não posso dizer isso, não posso dizer isso de forma nenhuma,
Porque está na Bíblia que a salvação ela é o quê? Individual. A salvação é com cada um. Cada um cuida da sua salvação. Vai ter grande duas surpresas quando a gente chegar lá em cima. Quem a gente pensou que estaria lá, não vai estar. E quem a gente pensou que não estaria, vai estar. Esse filho, primeiro prende o peixe. E mantendo respeito aos outros irmãos, porque o católico ele é meu irmão. Ele é seu irmão também? Diga amém. O católico é meu irmão. Os espíritas são meus irmãos. O bandista, o candomblessista são meus irmãos. E por isso que eu tenho que me preocupar. Olha só, pessoal, por isso que eu tenho que me preocupar apenas em pregar isso aqui. Qual é a tua função? É criticar A ou B? Não. A tua função é ganhar almas. Tua função é ser pescador, pescar vidas para Jesus. Imagina se eu chego para uma pessoa dizendo isso e aquilo, eu vou acabar fazendo o quê? Espantando. Se você pegar uma vara de pesca e ficar batendo na água, tu vai passar um ano, tu vai envelhecer e não vem o peixe. Tem que ser com calma. Morde a isca, leva, traz para a igreja, cuida na igreja, abraça, porque quando a igreja não abraça, o mundo abraça, outras coisas abraçam. É ou não é verdade, queridos? É ou não é verdade? É assim ou não é? Aí senta direitinho, olha meu amor, a Bíblia Sagrada diz isso aqui, olha, a gente tem que viver pela palavra. Isso aqui não agrada a Deus. Está vendo que isso aqui não agrada a Deus? Isso aqui não agrada a Deus. Quem quiser aprender, aprenda. Quem não quiser, você fez a sua parte. Por isso que Jesus, ele é claro, ele é direto. Quem tem ouvido, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Porque quando a pessoa estiver sendo ensinada, mesmo de verdade, aí é que ela vai aceitar ou não aquilo que está sendo ensinado, o que a palavra ela está exigindo de cada um de nós. Isso aconteceu com os discípulos que começaram a ir um a um e chegaram para Jesus e assim: Jesus, estão indo embora. Estão indo embora. É, Pedro, vai com eles também. Vai com eles também, a palavra é essa. E Pedro disse o quê? Para onde eu vou, mestre? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Os que forem nascidos de Deus, da luz, nascidos do Espírito Santo, vai entender que aquilo que Deus me exige é aquilo que é necessário para que eu possa ter uma vida o quê? Com Deus. Se Deus não quer mais crentes, se Deus não quer religiosos, então Pastor Bruno César, o que Deus quer de mim? Compromisso. Compromisso com o altar. Porque, Pai dos senhores, Pai minhas senhoras, Pai vocês que estão em casa me assistindo, tem muitos crentes, mas na maioria deles não tem compromisso com Deus. Tem muitos religiosos, mas não vive os ensinamentos de Jesus Cristo. Não perdoa, não abraça. O coração é um celeiro de ódio, de maldade. O coração é um lar de ódio, de rancor, de inveja. Aí eu pergunto a vocês, sejam sinceros: adianta ser religioso com a alma impregnada de trevas? Adianta, irmã Xilene, ser crente com a alma impregnada de ódio? Não abraça, não perdoa. Não adianta.
O que Jesus procura é uma vida no altar de Deus, com compromisso com a palavra de Deus, com compromisso com Jesus Cristo. É isso que ele está procurando. Jesus, ele veio para confrontar essas coisas, e quando ele veio confrontar, muitos se levantaram contra ele. Muitos chegaram para atacar Jesus, como foi o caso que a gente leu agora neste exato momento. Eles queriam pegar Jesus nas palavras, porque eles queriam que o próprio Jesus se autocondenasse, porque Jesus estava quebrando os protocolos que eles queriam. Por isso que em uma das suas revoltas, Jesus entra no templo e diz assim para eles: guias, fariseus, guias cegos, vocês estão cegos e querem guiar um povo, está na Bíblia. Vocês engolem um mosquito e arrotam o camelo, sepulcro caiados. Era como se Jesus dissesse assim: gente, olha, não adianta vocês viverem, implantar a lei de Moisés para as pessoas fazerem e vocês não praticarem. Adianta eu falar alguma coisa e ensinar para vocês e não praticar? Adianta, irmã Chilena? Hein, Hugo, adianta? Não adianta. É ou não é, irmã Cláudia? Não adianta. Era isso, casal, que Jesus estava querendo dizer. Não adianta vocês viverem pela lei de Moisés se vocês não as praticam. Não adianta. Na passagem do rico e do Lázaro, o rico diz assim: deixa que eu volto. Olha só, deixa que eu volto para avisar aos meus irmãos que existe vida após a morte, que não acaba quando o nosso corpo tomba aqui, que tem mais outra etapa do outro lado, não acaba. Aí sabe o que Abraão diz? Pai Abraão diz, Hugo: se não houve nem os profetas, nem a Moisés, que dirá um saindo dos mortos para falar. Você está me entendendo nessa noite, queridos? Está dando para entender? Você está em casa me assistindo agora? Aleluias, glória a Deus. Jesus, ele veio para santificar as pessoas e não as coisas. Naqueles dias, tudo no templo era consagrado. Eu já falei isso aqui em algumas pregações. Até a taça do Caifás era consagrada a Deus, mas a boca que tomava, não era consagrada a Deus. A cadeira que Caifás sentava era consagrada, mas quem sentava não era. Está entendendo? Está entendendo, casal? O senhor está entendendo, meu amor? Está entendendo essa noite? Não era. Jesus veio quebrar esse protocolo. Quando trouxeram a mulher adúltera, que fizeram um buraco, enterraram a mulher, os braços dela ficou imobilizada, porque era assim que acontecia o apedrejamento. Não era como mortos de filme, não, era pior ainda. Cavava-se um buraco, enterrava a mulher, deixava só o tronco dela exposto para as pedradas viessem e ela não tivesse nenhum direito à defesa. Por isso que quando perguntam a Jesus, olha, a religião, oh glória, a religião queria matar aquela mulher. Foi bom, o senhor ter me lembrado, Espírito Santo, muito obrigado. A religião queria matar aquela mulher. Qual é o pecado dela? Ela foi pega em adultério. E a lei manda, a religião manda que as tais sejam apedrejadas até a morte. Aí vem Jesus, Hugo, o evangelho sentado. Eu não sei o que ele estava escrevendo. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali. Como eu queria saber. Quem sabe eram os pecados dela, porque naquelas regiões ventava muito forte. Em tempos dava ventos fortes que levantava poeira, e por onde o vento passava saía levando tudo. Eu acredito, vai pegando a visão, tá? Jesus escreveu a luz do pecado da mulher, foi pegar em quem mesmo, é? Ato de adultério. Ato de adultério.
Jesus pega a pedra. Ele é mestre. Ele era rabi. O rabi era o primeiro a pegar a pedra. Diante dele estava Caifás, os fariseus e escribas, os praticantes da lei, ou os que mandavam, exigiam que a lei fosse praticada. Por isso Jesus chamou cada um deles de sepulcro caiado. Ou seja, não praticavam nada, a não ser seus interesses pessoais. Jesus pega a pedra, talvez dá 2 levantadas, e quando ele dá a segunda levantada, todo mundo pressiona a pedra, pronto para mirar. Jesus lança a palavra, Claudinho: quem dentre vós nunca pecou? Oh, glória. Quem dentre vós nunca pecou, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E se você pegar lá em João capítulo 8, você lê em casa direitinho, vai ter um versículo, aleluia, vai ter um versículo que diz assim: e todos foram pegos pela sua própria consciência. Abra sua Bíblia, vamos ler que é melhor. Vamos ler, oh glória, João capítulo 8. Eu nem ia falar sobre o que, mas vamos lá. Vamos lá para vocês ver entender aquilo que eu estou falando. Oh glória, João capítulo 8. Eu dou risada porque Jesus era fera. Jesus era demais, é demais. João capítulo 8. Deixa eu só encontrar o versículo aqui. Vamos ler a partir do versículo 7. É o versículo de número 9. Mas vamos ler a partir do versículo 7. Oh glória. E como perseverasse, ou seja, eles queriam, porque queriam matar a mulher, perguntando-lhe, Jesus endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Versículo 8. E tornando, ele voltou à terra para escrever novamente. Agora veja aquilo que eu citei agora, versículo 8. Porém, olha só, eu não sei como está escrito aí na tua tradução, mas na minha está assim: porém, ouviram ele isto. Ouviram o que, igreja? Ouviram o que? Quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Olha só o que acontece agora. E acusados pelo quê? Tem o que na sua Bíblia? Tem o que, igreja, na sua Bíblia? Está o que, Hugo, na tua Bíblia? Própria consciência. Oh glória. Oh glória. Porém ouviram eles isto, e acusados pela própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus, ficou só o Evangelho, começando pelos religiosos, começando pela religiosidade. Ficou só Jesus, ficou só o Evangelho e a mulher que estava no meio. Diga amém, queridos, diga aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Olhe para mim agora, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. O que eu estou pregando para vocês é algo extraordinário. É a palavra de Deus. Oh glória a Deus. Acusados um a um, irmão chileno, pela sua própria consciência. Não havia um. Perceba que saíram pelos mais velhos. Isso quer dizer que os primeiros que saíram foi Caifás e a sua trupe. Isso quer dizer que os que saíram primeiro foram os fariseus, foram os escribas, porque cada um foi pego. É por isso que nessas cadeiras aqui, ó, não tem cadeira de juiz, é tudo comum. Um a um. Um se lembrou do adultério, um se lembrou que a oferta dava tanto e passava a mão e colocava no seu bolso. Um se lembrou que enganava aqui, enganava ali, que fazia negócios
inapropriados, e foram saindo um ao outro, um a um. Não ficou um casal. Irmã Cláudia, não ficou um. Jesus ficou somente ela e a mulher. Oh, glória a Deus. Se lembra da terra que ele estava escrevendo? Se lembra? Oh, aleluia. Ele foi até ela, até a prostituta. Ela era impura, não podia tocar nela. Um rabi não podia tocar. Mas ele ajuda a mulher, a tira daquele buraco. Diz: mulher, cadê os teus acusadores, mulher? Aí ela olha assim, ó, não vejo um. Hugo, aí depois ele fala assim: então, mulher, ó, e o vento bateu, apagando tudo que Jesus tinha escrito. Então, mulher, nem eu, que tenho autoridade, filho de Deus, nem eu. Se você pegar um pouquinho de gramática da língua portuguesa, quando o sujeito diz nem eu, ele está dizendo assim: eu tenho poder, mas nem eu posso te condenar. Vá em paz, mulher, e não peques mais. Quando quiseram pegar Jesus, se Jesus dissesse uma coisa, seria traição. Se dissesse outra, seria traição a Roma. E agora, vocês percebem que quando eles chegam para Jesus, eles chegam falando coisas: olha, que tu és mestre, que tu és assim, que tu andas com a verdade. Está aí na sua Bíblia que a gente leu agora, que tu só andas com a verdade, tu és mestre, tu nunca faltarias com aquilo que é coerente fazer, tal. E Jesus, vamos ler comigo a leitura que a gente leu. A leitura que a gente leu, Marcos 12, versículo 14. Olha só, olha a falsidade, olha a hipocrisia. E Jesus só observando. E chegando eles, disseram: mestre, sabemos que és homens de verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Eu te pergunto: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Aleluia. Olhe para mim agora, queridos. Versículo 15 ele diz: então ele, conhecendo a sua hipocrisia, olhe para mim agora, hipocrisia. Vou terminar agora, para a gente buscar o Espírito Santo, se fortalecer nele. Aleluia. Oh, glória. Daremos ou não daremos? Se Jesus diz, Hugo, daremos, ele estava traindo o seu povo, seria morto ali mesmo. Não daremos, seria traição a Roma, ele seria preso, lançado na prisão, seria condenado na Páscoa, ou bem antes do jeito que estava querendo, e seria crucificado no final. Mas perceba que eles já chegam com arrudeio, sabe? Tu és mestre. Eu tenho medo dessas pessoas assim, sabe? Eu tenho medo que já chegue botando você lá em cima. Sabe como o jovem rico chileno chegou para Jesus? Ó, bom mestre. Jesus dá logo uma cortada nele. Bom é meu pai que está no céu. Por que tu me chamas de bom? Sabe? Já para Jesus dar aquela aquela maneirada para ele. Aí eu quero saber o que faço para a vida eterna. Vai e vende tudo que tu tens. Aí ele olhou para assim, não dá. Aí virou as costas. Não haja pela emoção. Não haja pela emoção. Tão bonitinho. Ore. Porque tem gente que é capicioso. Tem gente que é dado o seu coração às trevas para fazer maldade. Ore. Não,
não vá se iludindo com elogios. Elogio é bom? É. Mas antes do elogio, prefira a crítica, que é bem melhor. Diga amém. Eu prefiro a crítica, irmã Chilene. Eu prefiro a crítica do que o elogio. O elogio é perigoso, você sabia disso? Que o elogio é perigoso? Primeiro porque o elogio pode estar vindo de uma pessoa mal intencionada. E mesmo que a pessoa não seja mal intencionada, um elogio, ele pode afetar diretamente a soberba do homem. E crente que não tem que não é liberto da soberba, o elogio é uma arma formidável na mão do diabo para derrubá-lo. Aleluia. Sabia disso? É. Infelizmente. Aí Jesus, que ele era esperto, disse assim, irmão Chilene: me traga uma moeda. Trouxeram. De quem é essa imagem? É de César. Agora olhe para mim, você está em casa. Jesus não estava falando apenas da moeda. Jesus não estava falando apenas de impostos. Automaticamente aquela participação de Jesus tornou em um ensinamento. Jesus estava falando diretamente para os corações das pessoas. Por quê? Estavam preocupados com os impostos, mas não estavam preocupados com a sua vida espiritual. Oh glória, estão entendendo? Jesus falou aquilo diretamente para impostos. Lembra que eu disse que Jesus veio para santificar as pessoas e não as coisas? Lembra disso? Por isso que quando João Batista ele aparece nas margens do Rio Jordão pregando, ele vai batizando as pessoas, não é as coisas não, é as pessoas. Porque o copo pode ser consagrado, mas não adianta se quem toma do copo não ser consagrado. Por isso que João Batista veio com a missão ligada de Cristo. Nós vamos santificar as pessoas, porque as pessoas precisam serem consagradas através do batismo nas águas, através do batismo do arrependimento. Quando Jesus ele disse: então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Todo mundo ficou maravilhado. Os que queriam pegar Jesus, Hugo, quebraram a cara mais uma vez. Talvez não entenderam, mas se Marcos, irmão Chilene, colocou aqui, é porque Marcos entendeu a outra mensagem de Jesus. Deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. O problema é que tem muitas pessoas dando demais a César e menos a Deus. Termino agora. Identifique na sua vida quem é César e quem é Deus. Para quem você está se doando mais? Para César ou para Deus? Para quem você está mais inclinado? Para César ou para Deus? O que é de César é de César, e o que é de Deus é de Deus. E se porventura tu tens alguma coisa que pertence a César, dá o que é dele, e fica só com aquilo que é de Deus na sua vida. Amém? Fique sobre os seus santos pés, em nome do Senhor Jesus.